Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Eu sou Thiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 25 de maio, a palavra de Deus está no Evangelho de João, capítulo 16, do 12 até o 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si, mas dirá tudo o que tiver ouvido, até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse: o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, aqui nós podemos ter a dimensão de que somente depois da chegada de Pentecostes, somente depois de Pentecostes é que a igreja ela nasce, ela fica plena, porque é a partir daí que o Espírito Santo, quando ele é derramado, ele dá a capacidade que até então os discípulos não tinham. E daí nós podemos também entender que sem esse Espírito Santo, nós também não temos essa plena capacidade. Isso é muito simples. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o advogado, o Espírito Santo, ele é o inspirador, o Espírito Santo, ele é o nosso propulsor para anunciar a santa palavra. Então, é uma necessidade nós, todos os dias, clamarmos a presença do Espírito Santo em todas as circunstâncias das nossas vidas, em todas. E não é uma falsa impressão de segurança ou uma falsa impressão de estar amparado por Deus. É a mais pura realidade. Vamos pegar o exemplo de São Pedro, o primeiro Papa, o primeiro grande líder da igreja, o que era o que tomava as decisões por último. Tá. São Pedro, ele tinha muita dificuldade de pregar. São Pedro, ele não era uma pessoa fácil de lidar. Ele ficou com muito medo, ele negou Jesus 3 vezes. Porém, a partir do momento que o Espírito Santo foi derramado, na sua primeira pregação, ele consegue converter mais de 3.000 homens. Aquele mesmo Pedro, que antes era medroso e negou Jesus 3 vezes, ele se torna corajoso, até o ponto de ser crucificado quando chega a sua hora, depois dele pregar e anunciar o reino também. E foi tão corajoso depois que ele não foi capaz de ser crucificado como Jesus, mas sim pediu para ser crucificado de ponta cabeça. Meus irmãos, como nós vamos caminhar espiritualmente sem o Espírito Santo? É impossível. Nós vemos até igrejas. Tem igrejas aí que na realidade não são igrejas, são seitas, né? Mas tá. O que eu vejo, às vezes eu converso com, por exemplo, com um amigo que é de uma igreja que é sabadista, ela guarda o sábado, e eu falo: mas meu irmão, na sua igreja não se fala do Espírito Santo? Não se fala nada a respeito? Não.
Na minha igreja não fica falando de Espírito Santo, não. Ele diz. Então, se o Espírito Santo ele é o paráclito, ele é o advogado, ele é o defensor, ele é o inspirador de tudo, como é possível ter uma igreja que não se prega sobre o Espírito Santo, sobre o amparo pelo Espírito Santo? Como é possível? Não é possível. Até por isso, então, que é uma seita, não é a verdadeira. A mesma coisa acontece quando nós vemos a santa palavra de Deus. O Espírito Santo inspira a santa palavra de Deus. E a igreja, mediante a isso, ela então entende quais são os livros que são inspirados. Porque não se há contestação, por exemplo, a respeito dos livros do Novo Testamento. Os 27 livros que a igreja demorou quase 400 anos para entender qual livro seria colocado dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. Qual livro deve ficar, qual não deve ficar. Porque existia o Evangelho de Maria Madalena, existia vários livros apócrifos que, depois de ser examinado ali então, pela equipe da igreja, depois de muito tempo, foi examinado e foi definido. O problema do cânon aí, ele não é referente, meus irmãos, ao Novo Testamento, mas sim ao Velho. Do que era grego, outro hebraico, né, o que os judeus utilizavam, o que eram os judeus de origem grega que utilizavam. Então, Martinho Lutero, ele então define que os livros de origem grega, eles não deveriam fazer parte da Bíblia, não deveriam fazer parte da Bíblia, porém ele não os retira da Bíblia, entendeu? Ele deixa separado no final da Bíblia. Depois, mais para frente, a retirada desses livros da Santa Palavra de Deus se dá há menos de 200 anos para cá, porque daí as coisas vão se deturpando, e as pessoas acham, cada um acha que é inspirado pelo Espírito Santo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, o Espírito me inspirou. Porém, o Espírito Santo ele não é um espírito de divisão. Prestem bem atenção. O Espírito Santo ele não é um espírito de divisão. Ou seja, o Espírito Santo ele nunca suscitaria algo para dividir. Então são mais de não sei quantas mil denominações protestantes. O Espírito Santo não inspiraria tudo isso. De nenhuma forma, nenhuma separada ele inspiraria. Porque o Espírito Santo é o Espírito da unidade. Ou seja, aí nós vemos qual é a seta, quais não são. Porque como um líder de uma igreja pode se dizer inspirado pelo Espírito Santo, eu fui inspirado pelo Espírito Santo para fundar a minha igreja. Outro, eu fui inspirado pelo Espírito Santo para fundar a minha igreja. Ou seja, é contraditório. Se o Espírito Santo é um Espírito da unidade, é o Espírito da verdade, como que pode ter 40 mil verdades por aí? Ou seja, muitos estão mentindo. Então eu falo como São Padre Pio dizia: o pai do protestantismo é o demônio. O pai do catolicismo é Jesus Cristo, a igreja fundada por ele, e todas as outras depois são fundadas pelo pai Satanás.
Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.